O Despertar do Espírito, capítulo 8, parte A, Sentimentos tumultuados. Os sentimentos são conquistas paulatinas do ser humano, que os desenvolve conforme os fatores ancestrais que lhe predominam em a natureza, na condição de herança genética e, por consequência, das condições ambientais, família, educação, sociedade. Afirmam alguns psicólogos que a hereditariedade responde sempre pela criatura, seus atos, sua existência, tudo quanto lhe acontece internamente na área da saúde física, emocional, no comportamento e psíquica. Em alguns casos, indubitavelmente se encontram com razão, não porém quando consideram que os condicionamentos sociais e a educação em quase nada contribuem para alterar o quadro anteriormente definido pelos códigos genéticos. Sem dúvida, o ser humano é resultado do seu comportamento anterior, quando em existência passada modelou o futuro que o aguarda. Assim, considerando, o espírito imprime nos códigos genéticos de que se irá utilizar tudo quanto se lhe tornará indispensável para o desenvolvimento intelecto-moral durante o processo de evolução. Não obstante, a educação no lar e na escola, o convívio social alteram com vigor o seu comportamento e destino, construindo valores que podem modificar o processo anterior, formulado para a recuperação espiritual em face dos gravames antes cometidos. Isso porque a justiça divina jamais embaraça ou impede o esforço daquele que deseja recuperar-se de quaisquer comprometimentos. Antes, oferece os recursos hábeis para que o desenvolvimento espiritual se expresse da melhor maneira possível, porque o amor viceja em todas as ocasiões e circunstâncias, facultando a realização dos magnos objetivos existenciais. O egoísmo, no entanto, que se encontra instalado em a natureza humana, responde pelas situações embaraçosas e desafiadoras que retardam a marcha evolutiva, criando impedimentos e transtornos complexos no processo da evolução. Desse modo, os mecanismos castradores que afligem o ser resultam dos processos primitivos anteriores de competição e de crueldade, que ainda assinalam o comportamento individual e social, gerando estorvos ao avanço. Como resultado imediato, facilmente os sentimentos se tumultuam e as expressões de timidez ou de violência, de agressividade e de medo se instalam com exuberância nas criaturas humanas, conspirando contra a sua realização interior. Conflitos que remanescem do período primário tomam corpo, então, alterando a conduta que se manifesta assinalada por tormentos que se transferem de uma para outra reencarnação, como herança dos próprios atos, da qual ninguém consegue fugir. Herdeiro dos seus pensamentos, palavras e atos, o espírito imprime através do pensamento, nos tecidos sutis do psicossoma, os futuros fenômenos a que será submetido pela lei de causa e efeito, que predomina na constituição espiritual da vida. Mediante o esforço de readaptação à ordem que foi perturbada pela sua insânia ou negligência, os sentimentos se modificam, contribuindo para uma conduta saudável psicologicamente, que se faz indispensável para a autorrealização e a paz. Os sentimentos devem e podem ser trabalhados pelo pensamento, mediante fórmulas simples de esforço pessoal, que administrem as tendências perversas, cínicas, vulgares e ciumentas, responsáveis pela permanência nos conflitos perturbadores que tanto afligem os indivíduos.
À medida que sejam superadas quaisquer expressões de desequilíbrio, por menor que pareçam, há um como dealbar de madrugada formosa que acalma e enseja a alegria de viver e de amar, ampliando as forças para o prosseguimento da tarefa. Reflexão em torno das paisagens vivas e coloridas da natureza, convivência com os animais e as criaturas, atividades de apoio e ensementação de vegetais, tudo quanto contribua para tornar o mundo melhor e mais belo, aureolado de vibrações de paz e de prece, transformam os impulsos cruéis em sentimentos de amor e compreensão do milagre, que é a vida em suas múltiplas manifestações. Conflitos de culpa e de vergonha. Dois fatores essenciais fazem-se responsáveis pela conduta mórbida de quem carrega culpa e sente vergonha de ser humano, de apresentar-se conforme se encontra, e não consoante a fantasia mental a respeito de como gostaria de estar. O esforço pela evolução é contínuo e assinalado por experiências de vária ordem, que constituem conquistas libertadoras. O primeiro deles diz respeito aos registros no inconsciente profundo, resultantes de comportamentos inadequados ou destrutivos em outras existências ou na atual, que encarceram o ser em reminiscências perturbadoras que se encontram atuantes. Nesse caso, sentimentos controvertidos se mesclam nos processos normais das atividades patológicas, gerando situações de desconfiança e revolta, mágoa e insegurança. Inadvertidamente, o paciente experimenta a desagradável sensação de haver escamoteado a verdade ou agido erradamente, sem que ninguém tivesse ideia ou conhecimento dos seus atos reprocháveis. Porque os dissimulou com vigor ou conseguiu negá-los com veemência, permanece-lhe a crença subjacente de que, num ou no outro momento, pode ser chamado à prestação de contas ou desmascarado, tombando em descrédito ou sofrendo a zombaria de quem hoje lhe oferece confiança e amizade. Acoimado pela culpa, foge dos relacionamentos de qualquer natureza, cultiva um mau humor, processa erradamente o que ouve, sempre considerando que todas as queixas e reprimendas, advertências e observações que o alcançam têm por meta censurá-lo, humilhá-lo, estigmatizá-lo. Assim, acreditando inconscientemente, arma-se contra a família, o grupo social, as pessoas com quem convive, sempre escudado na autocompaixão, na autopunição ou na autorrecriminação. Esse indivíduo é muito difícil de ser aceito no convívio social, instável no comportamento que mantém e não raro é malicioso quando não se faz perverso em mecanismos de autovalorização equivocada. O segundo fator deflui da ignorância medieval nele ainda remanescente, que a tudo quanto ignorava por parecer aético ou imoral, transformava em pecado, culpa e imundície, propiciando sentimentos ultrajantes e vergonhosos àquele que passavam pelas experiências consideradas dignas de punição. A vergonha de si mesmo assoma-lhe ainda hoje como sinal de permanência emocional nos dias sombrios da intolerância, considerando ignóbil ou vulgar, promíscuo ou sujo, todo e qualquer comportamento menos adequado ou mais primitivo, e assim se eximindo de culpa. Apesar do conflito, prossegue mantendo a mesma conduta irregular através da ação oculta, quando as circunstâncias o permitem, ou mental e emocionalmente,
desde que não seja percebida pelas demais pessoas a presença desses algozes internos que o atemorizam e o fazem sofrer. Tudo aquilo quanto lhe parece ilícito e negativo, desde que conhecido, é vivenciado intimamente, sem testemunhas, em tormentosa busca de alegria e de prazer, que não se podem manifestar em razão das circunstâncias serem neurotizantes. Pode-se acrescentar ainda que esses dois sentimentos podem ser decorrência de uma convivência doentia com os pais neuróticos e irritados, que gritam e acusam, que maltratam e agridem a criança que, se sentindo impossibilitada de tolerá-los, foge-lhe da presença, refugiando-se no seu quarto ou no mundo particular da imaginação. Acusada de ser um peso nas suas vidas ou responsável pelos problemas e transtornos que experimentam, passa a sentir culpa de que não consegue liberar-se, prosseguindo numa adolescência incompleta, na qual surge a vergonha da própria sexualidade, por parecer-lhe algo impuro. Enquanto se encontra sob essa tensão do lar, incapaz de entender o conflito que experimenta, em mecanismo de furtar-se à situação constrangedora, divide a unidade da personalidade, o seu equilíbrio, e passa a vivenciar uma conduta esquizofrênica. Essa ocorrência pode ser profunda e funesta, ou superficial e temporária, de acordo com a intensidade e a continuidade da conjuntura estressante. A questão fundamental nesse acontecimento se encontra na capacidade do ego em resistir à pressão ou submeter-se-lhe. No primeiro caso, adquire autoconfiança e integridade moral, enquanto que no outro, a cisão da personalidade conduz a uma crise nervosa que pode alcançar o colapso. Trata-se de uma tortura moral e às vezes física, a que a criança não tem como resistir. E quando a mesma se faz frequente através da agressão emocional e oral, por meio das críticas ácidas e acusações intempestivas, a morte do espírito, do ideal de viver, das motivações existenciais se torna inevitável, gerando problemas profundos no seu comportamento atual e futuro. O pior, no entanto, vivido pelos pais, é o que se expressa pela indiferença em relação à criança, dando-lhe a ideia de que é invisível e inexistente. Tal crueldade, executada pelos adultos, fere profundamente o ser que se inibe e perde o sentido existencial e o significado psicológico da vida. A criança que sobrevive psicologicamente a esse conflito no lar torna-se incapaz de amar, sempre atormentada pelo ódio que decorre do medo de novos sofrimentos, vivificando a amargura de haver sido morta em vida. Os sentimentos de culpa e de vergonha são ambivalentes. A culpa tem a ver com pensamentos, palavras e ações tidos por errados sob o ponto de vista moral, enquanto que a vergonha resulta dos comportamentos considerados sujos ou inferiores. Nos relacionamentos sexuais, podem expressar-se ambos os sentimentos que são decorrentes dos fatores examinados e se exteriorizam como medo de amar, rejeição e castração, impedindo um relacionamento saudável com o planificador. Quando esses sentimentos não se manifestam com clareza, a raiva e a tristeza produzem distúrbios não só psicológicos, como igualmente de natureza física, em forma de tensão muscular em muitas partes do corpo, dores generalizadas e angústia, que se acentuam à medida que o paciente os nega ou tende a ignorá-los. A culpa é uma carga emocional muito pesada e causadora de várias lesões íntimas, enquanto que a vergonha de conduta inadequadas ou de comportamento inconsequente
se transforma em fator dissolvente da personalidade, que se busca anular mediante a autodepreciação e autopunição. Desse modo, a solução para esses sentimentos conflitantes é a busca do amor como terapia e depois como expressão de vida, porquanto nele se podem fundir todas as emoções, anulando as imagens odientas dos pais cruéis ou superando as falsas conceituações da moral arcaica e hipócrita, que assinalaram muitos comportamentos religiosos, ortodoxos e ultramontanos que eram utilizados para dominar os fiéis. A intolerância para com atitudes tidas como imorais ou sujas é sempre resultado de conflito naquele que assume a postura de vigilante das virtudes e preservador dos denominados bons costumes ou convenientes condutas que servem a determinados interesses, nem sempre estruturados na dignidade ou objetivando o bem comum. Quando o indivíduo atinge a maturidade psicológica, aceitando totalmente o self, pode identificar os problemas relacionados ao medo, à insegurança, à culpa e à vergonha, como fenômenos normais do processo de crescimento emocional e moral. Aceitando essa fragilidade emocional, desaparece-lhe o sentimento de vergonha pelos limites que se encontram e pelos conflitos que o assinalam. Assim, pode-se dizer que esses dois sentimentos, culpa e vergonha, têm semelhanças de conteúdo, porque ambos coíbem a liberdade e proporcionam sofrimentos que devem ser ultrapassados e vencidos. Enquanto forem reprimidos, desconsiderados ou negados, permanecerão como inimigos disfarçados, gerando inquietação e impedindo a realização pessoal. Aceitando o corpo e as suas funções sem o sentimento de vergonha pelos seus impulsos primitivos que levaram a comportamentos escusos, mais fácil fica o processo de diluição do conflito. Da mesma forma, assumindo a culpa e trabalhando-a com naturalidade, o sentimento de perdão e compreensão aos pais e aos fatores que trabalharam para a sua instalação facultam-lhe o desaparecimento paulatino até a total desintegração. O hábito saudável de aceitar-se como se encontra libera da autocrítica recriminatória, portanto, autopunitiva. Para o cometimento da saúde, somente através de terapia cuidadosa e prolongada, acompanhada do esforço desenvolvido pelo paciente para autocurar-se, é que culminará o processo de libertação desses algozes, mediante a entrega total ao self, num relacionamento profundo, exteriorizando os sentimentos de forma equilibrada e compensadora. De alguma forma, todos os indivíduos experimentam sentimentos de culpa e de vergonha, que fazem parte do contexto da sociedade ainda castradora e dos fenômenos psicossociais, resultantes de conceitos derivados da busca do prazer e do poder, em vez do natural estímulo que deveria existir para um esforço constante em favor de ser-se mais e tornar-se melhor.